Convido vocês a estudar história comigo. Conteúdo de hoje: os primeiros habitantes do Brasil. Como já sabemos, os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles têm a sua importância histórica para o nosso Brasil, para a formação do nosso povo brasileiro, com a sua contribuição na cultura, na culinária, no vestimento, nos hábitos e assim por diante, que nós iremos conhecer a formação do povo brasileiro, iniciando principalmente com os indígenas, que é a nossa formação, ok? Professora, como os portugueses chegaram aqui no Brasil? Vou já explicar para vocês. O rei de Portugal, Dom Manuel, determinou que Pedro Álvares Cabral partisse ou viajasse para as Índias, né? Então, Cabral viajou para as Índias, saindo de Lisboa, a capital de Portugal, no dia 9 de março de 1500. Ok, tudo aí, tudo bem. Mas no percurso da viagem pelo Oceano Atlântico, Pedro Álvares perde a rota, sai da rota que foi traçada por Vasco da Gama, o grande navegador dos oceanos na época. É isso aí. Então, houve esse desvio e eles chegaram aqui no Brasil no dia 22 de abril de 1500, tá? Então, professora, qual foi o local que eles chegaram? Em Porto Seguro, na Bahia, o estado da Bahia, tá? Professora, e quanto tempo se passou? Durante o percurso da viagem de Portugal até Porto Seguro, na Bahia, passou-se 44 dias de viagem. Por onde a professora foi? Por trem, foi por avião ou por ônibus? Lembrando que naquela época só tinham o quê? As navegações, né? Por navios, embarcações. Então, foi assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, através das suas caravelas, que são conhecidas atualmente navios. Ao chegar aqui no Brasil, os portugueses avistam os primeiros habitantes do Brasil. Quem eram? Muito bem, os indígenas, né, que aqui já habitavam, tá? Com eles, com os portugueses, vinham também na sua comitiva Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão, ele relatava minuciosamente tudo o que acontecia na viagem, relatava em pergaminho, né? Tudo o que acontecia. Então, Pedro Álvares Cabral pediu para Pero Vaz de Caminha relatar, escrever tudo o que ele estava vendo naquele momento. Pero Vaz de Caminha iniciou a descrever
os nativos, que eram os indígenas, na seguinte forma: para o rei de Portugal, a pele deles é parda, meia avermelhadas. Eles têm bons rostos e nariz e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra o seu corpo, e não faz o menor caso de cobrir ou mostrar as suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Foi a descrição que Pero Vaz de Caminho descreveu dos nativos indígenas encontrados aqui no Brasil para o rei de Portugal. Os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupir-Guarani, Jé, Aruaqué, Caraíba, Pano, Tucano e Charruá, e entre outros tribos que tem muito mais que nós sabemos, né? Então, essas